a esse entendimento de incluir a participação da sociedade. Você não faz segurança pública sem interagir com a sociedade, Danilo. Isso é falácia. Se nós não mudarmos as nossas culturas, se nós não revisitarmos os nossos próprios conceitos, o que é que acontece? Vamos lá. Aquilo que nós estamos vendo. Chacinas, aquilo que nós estamos observando. Os mais humildes, eu não estou aqui fazendo a defesa pura e simples, mas o que está acontecendo? A institucionalização da pena de morte. E essa institucionalização da pena de morte se abate sobre os negros, os mais pobres, as mulheres, né? Os que integram os segmentos minoritários no nosso país, ou não. O que nós vimos há 4 dias, o terror que se verificou numa câmara de gás, como se estivéssemos vivendo o momento nazifascista da década do século passado, da década de 30, 40. Agora, se a gente não se abalar, se nós não nos indignarmos, daqui a 20 dias esse episódio passa e outros mais dantescos, mais aterradores acontecerão. O que eu penso, Danilo, é que nós, Estado, podemos fazer. Quando a Constituição fala que é dever do Estado, não é só do Estado. O dever do Estado, ele é prioritário. De fato, nós não podemos ver um governador que chega no mês de dezembro, quando é requisitado para receber os representantes do segmento, ou seja, os representantes da Polícia Militar, diz, não, eu vou terminar o ano, nós vamos passar os festejos de final do ano, vamos passar o Natal, vamos passar o Réveillon, só para que tratemos sobre as suas pautas reivindicatórias em janeiro. Ora, o que é que gerou nisso? Uma enfatização generalizada. Quando você citou o caso de Aparecida, em Campina Grande, houve uma passagem numa semana de um banco arrombado com tiroteio, 8 dias depois, novamente, não uma outra agência, a mesma agência. O que foi? Qual foi a mensagem que se passou para a bandidagem? Pode ir lá, porque lá é caminho aberto, não vai haver nenhum tipo de reação. Senador Ricardo, o que aconteceu em Campina? Campina Grande está com números altíssimos de práticas de roubo à mão armada. Então você pode, primeiro, aumentar o nosso contingente. O nosso contingente nunca esteve tão baixo, paralelo a todas as demais outras unidades. Temos menos de 7.000 homens. Quando você coloca por dia, são menos de 1.200, porque você trabalha um dia, tem 3 dias de folga. Então você tem uma média de 1.200 homens espalhados. Ontem nós estávamos em Monte Aurébio, senador Ricardo Coutinho, e conversávamos com o Marcos Zerão, e ele dizia, Vené, são 2 policiais circulantes para você fazer esse acompanhamento. Então você tem que aumentar o contingente, fazendo concurso público, estabelecendo uma permanente discussão sobre as suas pautas. Não é que o Estado possa tudo, nem estamos a dizer que tudo que for apresentado em termos de reivindicações possa ter atendido, mas receba. Então, integrar, monitorar, implementar ações de equipar, de fazer os cursos permanentes, integrar a sociedade, fazer parcerias com as guardas municipais, aonde as guardas municipais existem. Em Campina Grande eu tive uma grande chance e assim o fiz. Integrar guarda municipal, corpo de bombeiros, junto à polícia militar, junto à Superintendência de Trânsito e Transporte Público de nossa cidade. Qualquer episódio que ocorresse, nós tínhamos uma sala onde identificávamos aquele episódio, aquele acontecimento, é preciso e é da competência para apurar, para combater por parte da PM, da Polícia Civil. Nós fizemos isso. E esse custo termina sendo um custo menor quando você vê que o resultado para a sociedade é maior, porque é a tranquilidade de você ir e vir. Penso que podemos muito. O governo do estado tem também nessa área falhado e os números mostram. Tenhamos os parâmetros para fazer as relações comparativas e você constatará que essa realidade que você aponta e traz nos momentos que os programas e as programações radiofônicas estabelecem e se reservam aos fatos, né, de policiais, tem crescido considerável substancialmente, e não é simplesmente por um acaso, há também uma ausência do Estado muito clara.